Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia Copete e aqui no meu canal a gente fala sobre assuntos bíblicos, estudos bíblicos, temas atuais e mais o que Deus nos proporcionar. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito interessante que eu escolhi esperar, mas também eu gostaria de falar um pouco sobre o meu testemunho. Como eu já disse, eu sou Patrícia, eu tenho 27 anos e eu comecei a fazer esse canal para ajudar muitas pessoas. Meus pais, eles se conheceram na igreja, nós somos da igreja Batista e eles casaram, né? Eles foram salvos, a minha mãe foi salva por uma vizinha que era amiga da minha avó, a filha dela é amiga da minha mãe e a filha dela é minha melhor amiga. Então são 3 gerações de amizade. E também o meu pai foi salvo pelo pai do pastor atual na época, né? Na época que ele ia na igreja. E eles se conheceram lá, eram muito amigos. E de falar, de contar as histórias de amor um para o outro, eles acabaram se apaixonando, casaram, e aí teve a minha irmã, a Paloma, né? Depois de 2 anos de casado, e em 93 eu nasci, não sei se eu já falei, mas eu tenho 27 anos, né? E desde então eu estou na igreja. Mas quando eu nasci numa quinta-feira, às 4 da madrugada, e estava tendo uma série de conferências na igreja. Conferências de quarta a domingo. E o pastor Zênio estava pregando, e ele lembra da minha mãe na quarta-feira com um barrigão. Já na quinta ela não estava, só que na sexta à noite eu já estava na igreja. Então eu nasci na quinta de madrugada e na sexta à noite eu já estava na igreja. E nos decorrentes dias também. E minha mãe sempre levou a gente na igreja, eu e minha irmã, né? Claro que meu pai também. E sempre com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, resfriada, não resfriada, doente ou não doente, sempre a gente estava na igreja. Essa é a minha irmãzinha aqui, a Paloma. Felizmente ela faleceu, mas está nos braços do pai. Eu tenho um vídeo falando, né, vai ficar tudo bem, que eu tô falando um pouquinho sobre a morte dela e o testemunho dela. Confere aí. Então, eu gostaria de falar sobre a espera em Deus. Como eu disse nos meus primeiros vídeos, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa que não tem defeitos, que nunca cometeu erros como qualquer outro jovem. Já cometi muitos erros, mas eu vi que como filha de Deus, como a parábola do filho pródigo diz, né, que o filho ele sempre volta para casa. Não adianta, de um jeito ou de outro, ele sempre quer voltar para casa. Ele não aguenta ficar longe, seja pelo amor ou seja pela dor, o filho sempre volta. Eu não cheguei a me desviar realmente, né? Mas eu aproveitei algumas coisas que o mundo oferece, né? Claro que não coisas graves, não coisas que realmente prejudicaram a minha vida, até que não prejudicaram o meu tempo de espera. Apesar do meu tempo de espera estar sendo muito grande, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente confia e acredita nele, né? Então tudo tem um tempo certo. Em Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo certo. Então a gente tem que aceitar esse tempo de Deus. É claro que é para amadurecimento, é claro que é para Deus preparar, é claro que Deus está preparando meu noivo também, meu marido. Então, tudo está no tempo de Deus. Existe o tempo Cronos, que é o tempo nosso, que é 1 da tarde, 10 da manhã, 8 da noite, é daqui uma semana, é daqui um mês, mas tem o tempo Kairos, no grego, que é o tempo certo de Deus. Até lá em Gênesis, quando o anjo vai dar a notícia, né, a Abraão, que finalmente vai chegar o tempo dele ter um filho, o termo grego usado lá é kairos, porque é o tempo certo de Deus. E eu acredito nesse tempo certo. Então, o que é esperar em Deus? Existe um movimento, né? Eu escolhi esperar, eu já cheguei
ir num evento deles. Eu tenho alguns livros dele, tenho 2 camisetas. Essa daqui é melhorei, né? Orei. Mas é do Pastor Lucinho, mas eu tenho as camisetas de Escolha Esperar, devia ter posto elas. Mas enfim. Então, o que é o Escolher Esperar? Mesmo antes de ter o movimento, o jovem crente, ele entende pela palavra de Deus que ele não pode se pôr em julgo desigual. O que é o julgo desigual? Quando antigamente tinha aquelas carroças, né, que levavam as pessoas, e tinha também o que não era só cavalos, né, mas tinha os bois. E aí tinha um tipo de um ferro, de uma madeira que colocava bem aqui, ó, né, nos bois. Se você procurar na internet, você sempre vai ver, eu vou pôr uma fotinha aqui do jugo. Isso é um jugo, então serve para alinhar os dois no mesmo andar, né, para mesmo pensamento, vamos dizer assim, para andarem juntos, né, fazerem tudo. Em Oséias diz, né, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, essa é a ideia de Coríntios que fala, né, não põe em julgo desigual com os descrentes. O que é os descrentes? É aqueles que não têm a mesma fé, não professam a mesma fé que nós, não acreditam nas mesmas coisas que nós, não têm a Bíblia como regra de fé e prática. E também, hoje, com a informação também, a gente sabe que não existe só julgo desigual entre os descrentes, mas dentro dos próprios crentes há um julgo desigual, que é chamados diferentes, né, para ministérios diferentes. Por exemplo, o marido quer ser missionário entre os índios e a esposa quer seguir carreira, ou o marido quer seguir carreira de médico, de empresário, e a esposa quer ser missionária na Venezuela, vamos dizer assim. Então, isso é um julgo desigual, porque tem propósitos de ministérios diferentes, e isso acaba interferindo. Mas também, abrindo um parênteses aqui, existem pessoas que não têm um propósito de chamado definido. E aí você, por exemplo, você quer ser missionária e aí o seu companheiro, ele não tem um propósito definido, mas ele quer te acompanhar nesse sentido. Então, eu acredito que orando, né, se Deus abençoar, Deus vai dar força, Deus vai ajudar. Ou também o marido quer ser missionário ou pastor e a mulher não tem esse chamado, mas quer acompanhar, então Deus vai mostrando qual o melhor caminho. Então, o esperar em Deus é justamente isso, esperar que Deus tenha uma pessoa certa para você, né? Claro que eu não acredito naquele negócio que, tem aquela pessoa, mas é só aquela pessoa para você. Não, eu acredito que às vezes também pode Deus ter preparado uma pessoa e aí culpa de um ou do outro vocês não deram certo, mas terá outras pessoas que Deus vai preparar também. Eu acredito nisso. Então, o processo de esperar é justamente isso. Saber que Deus vai enviar uma pessoa. Como? Conversando, se conhecendo, né? Com gente que professa a mesma fé que você. Também eu coloquei alguns pontos aqui que é uma decisão. Esperar é uma decisão. Não importa se você já errou, se você já conheceu outras pessoas, seja ela apenas por beijo, seja ela apenas por conhecer fisicamente mesmo. Eu acredito que Deus é um Deus de segunda chance. Eu acredito numa segunda virgindade, se a pessoa não fisicamente falando, né, mas espiritualmente, Deus realmente pode lavar essa pessoa, né, purificar de todo pecado. Como eu conheço, né, pessoas descrentes, né, que já experimentaram relações e creram em Cristo, e essas pessoas esperaram em Deus para ter relação com uma outra pessoa dentro do casamento, a pessoa que Deus escolheu. Então, essa seria a segunda virgindade que eu tô falando aí, né? Mas também pode ser com crentes que desviaram, né? E buscaram os prazeres do mundo e querem se reconciliar e tem esse tempo de espera. Eu acredito nisso também. Então, isso é uma decisão, esperar.
Todos nós cometemos erros, mas Deus sempre é um Deus de misericórdia. Cada manhã a sua misericórdia se renova. Deus é um Deus de segunda chance. Então, se você está numa vida de pecado, se você não quer viver mais isso e você quer realmente esperar em Deus, tome essa decisão e comece a esperar em Deus. Eu tenho certeza que Ele tem uma pessoa muito especial para você. O segundo é oração. É muita oração. A gente não vai conseguir nada se não for a oração, porque a oração vai nos fortalecer. É aquele negócio, né? Qual você vai alimentar mais, a sua carne ou o seu espírito? Então, se você alimentar o seu espírito, você vai conseguir passar esse momento, que é um momento realmente difícil, de espera, é um momento que a pessoa, jovens gosta de hoje falar, né? Tá no deserto, né? Mas o tempo de solteiro também é um tempo muito bom, um tempo para você conhecer a Deus. Hoje as pessoas focam muito no relacionamento, né? As pessoas já com 18, 19 anos querem se relacionar e acham que é o ápice da vida. Mas não, em Provérbios diz que quem encontrou uma esposa achou uma bênção, encontrou uma bênção, não é a bênção. E as pessoas querem colocar o casamento como o ápice da vida humana, e não é bem assim. O ápice da nossa vida humana é ganhar almas para Cristo, é servir a Ele, é glorificar Ele. Casamento tá junto com todas as outras coisas, com carreira, com viagens, entendeu? Então, as pessoas têm que parar de idolatrar esse sonho de casar. Não que esteja errado, mas às vezes as pessoas colocam isso como um ídolo, e isso acaba colocando Deus de lado. Eu só vou servir a Deus porque eu sei que Ele tem uma pessoa especial para mim. Depois que achou essa pessoa especial, a pessoa não quer nem mais saber de Deus, falta da igreja, não tem compromisso, não lê a Bíblia, não ora. Então, um tempo bom para você, é um conselho meu, mas você faz o que você quiser. A gente ensina o certo, né? Vive o certo, mas a gente não pode impor o certo nas pessoas. As pessoas têm que viver a Bíblia tá. Então, é Deus realmente que vai fazer isso. A terceira coisa é abster da imoralidade. Então, não adianta você falar que tá esperando, mas catar geral, ficar com geral, conversar com geral. Pelo contrário, né? É você mirar numa pessoa certa e ser aquela pessoa. É claro que às vezes você ora com uma pessoa, não dá certo, o tempo de oração é justamente para conhecer a outra pessoa. Vai orar, não vai dar certo, né? Você vai orar com outra pessoa, mas ficar conversando com várias pessoas, né? Com várias meninas, meninos, e tenha uma só em mente. Quinto, buscar alguém de Deus. A gente busca alguém de Deus, e o mais importante, você precisa ser alguém de Deus. Isso é muito importante. Às vezes a gente busca tanto uma pessoa, faz uma lista que é a pessoa certa, mas você é a pessoa certa. Isso é muito importante. Gente, mas como eu sei que a pessoa é de Deus? Você sabe quando a pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. A gente só é enganado porque a gente quer, infelizmente. A gente no fundo sabe quem é quem. Essas eram as dicas que eu queria dar para vocês, e eu esqueci de dar o versículo que eu dou no início. É um versículo que eu tenho para mim, que eu gosto muito, que diz o seguinte, fica em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que ou amam, ou aqueles que o esperam, em algumas versões. Então, se você gostou desse vídeo, você tá querendo mandar para um amigo, para uma amiga, mande esse vídeo, curte aí, ative as notificações. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, e que Deus abençoe grandemente sua vida, e que você possa escolher a pessoa certa e ser a pessoa certa. Espere em Deus, com certeza você vai fazer a melhor decisão da sua vida. Você vai ser muito feliz. Deus abençoe.